Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente finalizar esse arranjo com uvas, aquela pequena amostra que eu estava fazendo junto com vocês. Vamos hoje pintar esse último cachinho e vamos pintar também essa última folhinha. Hoje eu vou fazer a uva rosada. Um pedido de Gisele, tá, minha linda? Vamos hoje fazer essa que você estava pedindo para que eu colocasse nesse arranjo essa rosada. Então, vamos fazer ela. Eu tô começando a minha pintura usando o púrpura. Pega um pincel pequenininho, pincel número 4, se um 6 no máximo, porque veja que tem esses cantinhos assim, que são bem pequenos, que a gente precisa ter um cuidado maior para não borrar, sendo um trabalho assim mais delicado. Enchi essa parte com púrpura e estou terminando com rosa antigo. Olha só. Vou terminar toda a minha uvinha com rosa antigo, emendar bem esse púrpura. Fica de início assim uma cor muito forte, mas tudo bem. Vamos pegar um pouco de violeta. O violeta puro mesmo. Violeta, mas você vai levando no pincel também um pouquinho de púrpura. Quando me refiro ao violeta puro, é porque você precisa de um tom escuro, que não seja o violeta cobalto, ele tem um pouco de branco. Então, se você não tiver violeta mesmo na sua casa, você pode estar usando também o azul marinho. E para todo caso, sendo violeta ou sendo azul marinho, vá levando ele no pincel junto com um pouquinho de púrpura. Não deixe o tom do violeta aparecer na sua cor total, na sua cor normal, do jeito que vem do potinho. Procure dar uma misturadinha nele com o púrpura para que ele fique mais rosado. Olha só, essa região aí de baixo, eu deixei como ponto de sombra. E agora, eu peguei lilás seco e tô colocando luminosidade. Algumas dessas uvas, elas apresentam assim uma névoa bem marcada, outras apenas uma luminosidade. Eu vou colocar algumas mais manchadinha e outras menos manchada, apenas luminosidade. Eu tô distribuindo aí o lilás seco. Veja que já dá uma boa modificada no tom inicial da nossa uva. Ela agora já está ficando para rosada e não para púrpura mesmo, não é? Essa primeira parte dessa outra uva eu enchi com o púrpura e agora eu estou terminando ela com o rosa antigo. Emende bem as cores, pincel pequenininho, cuidado para você não sair borrando. E pouca tinta, tinta apenas para cobrir o seu tecido, não deixe excessos. Essa região aí embaixo, eu estou escurecendo mais essa separação, mas tudo bem. Lá no finalzinho, a gente ainda vai se preocupar com as sombras, com essas, principalmente essas quininhas, viu? Para já, eu tô querendo apenas fazer a separação de cada uma das uvas. Vou pintando e marcando os pontos assim de sombra, de separação delas. Depois a gente ainda vai arrumar isso aí. Para essa região escurinha, eu estou usando o violeta com um pouquinho de púrpura ao mesmo tempo no pincel. E a parte de fora, ela ficará como ponto de maior luminosidade. Para esse ponto de maior luminosidade, eu estou colocando aí o lilás seco. Se ao acaso você não tiver lilás seco na sua casa, você pode estar usando o azul bebê, você pode estar usando o azul caribe, o rosa bebê, o branco. Você pode usar mesmo até o verde soft, ele também vai ajudar nessa hora. Olha só, eu já modifiquei um pouco a tonalidade da nossa uva, fazendo essa luz em cima dela, colocando essa luz em cima dela. E vou dar sequência a essa outra da mesma forma, colocando púrpura, colocando para essa região mais escura, púrpura com violeta. Misture bem essas duas tonalidades. Não deixe o violeta assim tão aparecendo assim tão forte.
procure deixar ele um tanto mais discreto. Essa uvinha, eu vou terminar ela com vermelho queimado. Caso você não tenha aí na sua casa o rosa antigo, você também pode estar usando, olha, o vermelho queimado. Você pode estar usando também o vermelho carmim. Eu vou fazer essa com vermelho queimado, você vai perceber que ela fica um pouquinho mais escura. Por essa razão, até eu coloquei essa aí mais de trás, por trás. No entanto, também funciona direitinho, dá pra gente fazer. Uma vez que ela tá mais escura, eu também vou deixar a sombra mais marcadinha. E vamos com o lilás seco fazendo a luminosidade. A luminosidade eu vou fazer da mesma forma que fiz nas outras. Veja que ela fica com um tom puxando mais pro rosa, mas que também funciona. Peguei agora um pouquinho de uva e tô preenchendo esse espaçozinho aí de trás, esse pequeno espaço. Depois, você pode escurecer isso aí também um pouquinho com o preto. Para essa uvinha aí atrás, eu vou, além de pintar ela com o púrpura e com o vermelho queimado, eu vou usar para a luminosidade dela o azul caribe. Para você perceber que é uma substituição também boa de ser feita. Olha só, tô enchendo isso aí, comecei com o púrpura, tô terminando com o vermelho queimado. Vou passar também o violeta misturado com o púrpura nos lugares de sombra. Fazer tudo do mesmo jeito. A substituição foram só dessas duas cores. O rosa antigo pelo vermelho queimado e o lilás seco pelo azul caribe. Veja que ela fica um toquezinho mais escura. Bom, uma tonalidade assim boa para a gente pintar naquelas uvas que estão assim mais por trás. Olha só, vou passar aí. Vou espalhar um pouquinho, isso. Fica um pouquinho mais azulada, as outras ficam mais rosadinhas, mas tudo bem. Essa do lado, eu vou passar, né, ela está mais afora, eu vou passar o lilás seco. Vou fazer a mesma pintura que fiz nas outras. Primeiro púrpura, depois o rosa antigo e, por fim, o lilás seco. O azul bebê, para você usar como luminosidade para essas uvas, ele funciona quase como um branco, ele não modifica muito, tá? Principalmente que ele vai se unindo aos outros tons que já estão aí, a esses tons puxados mais pro rosa. Vou escurecer a parte de baixo da minha uvinha, do mesmo jeito que escureci todas as outras. Misturando bem essas duas tonalidades, esse violeta com esse púrpura junto. Colocar o lilás seco e pronto. Só vou aprofundar mais essa sombra aí embaixo, mas isso a gente também vai ver depois. Quando a gente termina todo o nosso cachinho, aí a gente dá uma melhorada nessa questão de separação, de profundidade. Para nossa uva seguinte, eu vou fazer aquele mesmo trabalhinho que fizemos na anterior. Vou colocar o púrpura, o rosa antigo, o lilás seco, tudo do mesmo jeito que foi feito na outra. Vamos apenas nos preocuparmos em emendar bem essas tintas, colocar a sombra nessas separações, no encontro das uvas, e a luminosidade para essa região mais afora, mais arredondada. Olha só, vamos enchendo isso aí. Vamos misturar bem essas cores. Deixando essa parte de fora com mais luz e esse encontro entre as uvas mais escurinho.
Assim, vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque a pintura não varia. Você vai observando que eu vou apenas preenchendo com esses dois tons, colocando a sombra, colocando a luminosidade, e dessa forma vai ficando cada uma das nossas uvinhas. Para essa daí, eu tô colocando lilás seco mesmo, não vou colocar o azul caribe, que você viu que não muda muito, que não é assim tão diferente. Essa aí de trás, eu fiz o mesmo processo, embora eu tenha usado um toque de azul caribe para ela. E essa da frente, ela será um pouquinho diferente, olha. Eu enchi ela toda com rosa antigo, tô passando um pouquinho de púrpura, um pouquinho de violeta. E então, vou colocar o lilás seco. Se espalhar por aí por cima, um pouquinho de lilás seco, deixando assim um toquezinho manchada. Essa outra, vou fazer o mesmo processo. Púrpura, rosa antigo, violeta com púrpura e lilás seco. Essa daí também é a mesma coisa. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo as luminosidades e as sombras. Veja que vai ganhando assim uma boa separação essas uvinhas. Por enquanto ainda elas não têm um brilho, ainda vão ganhar um pouquinho de luz, de brilho e de profundidade, mas para já eu vou ganhando boa separação entre elas. Essas duas uvinhas aí eu quero pintar um pouquinho diferente. Vou passar, olha, o amarelo bebê, nessa parte onde eu estava usando o rosa antigo. Vou terminar ela com o púrpura, era o mesmo tom, não é, que estávamos usando anteriormente. Só cuidado com esse púrpura, para você não trazer ele demais e não sumir com o amarelo bebê. É importante que o tom do amarelo ainda apareça. Vá pegando assim, bem pouquinha tinta no pincel, um pouquinho por vez. Fazendo essa emenda bem curtinha, para que o amarelo ainda apareça. Essa região aí em cima, o púrpura vai ficar aparecendo quase que na sua tonalidade total, porque essa uva está bem por cima, tá vendo? Então, não cabe a gente colocar aí uma sombra com violeta muito marcada. Vou colocar um toquezinho, mas só para a parte de baixo. Para já, passei um pouquinho mais do amarelo bebê, melhorando a emenda, e estou passando um pouquinho de verde pistache. E só isso. Esse lado aí de baixo, vou levar um toquezinho do violeta, o violeta com púrpura, mas é quase nada, tá? Olha só, veja que não muda muito, não escurece muito. Essa outra uva, eu vou pintar ela do mesmo jeito, pra gente observar melhor como foi feita essa pintura. Passamos o amarelo bebê no lugar onde usaríamos o rosa antigo. Terminamos nossa uvinha com o púrpura, emendando essas duas cores, de forma que as duas ainda apareçam. Olha só, vamos puxando isso aí para cima do amarelo. Essa emenda a gente tem que ter cuidado para ela ficar bem discreta e bem curtinha. Se você quiser, você pode deixar ela até um pouquinho riscada, mas você pode estar também emendando bem as duas cores, tá? Limpe sempre o seu pincel para não levar excesso de púrpura para cima desse amarelo. Um toquezinho do verde pistache. E para essa, eu vou colocar um pouquinho de sombra a mais. Veja que ela está se escondendo atrás dessa que tá bem de frente, dessa bem redondinha. Olha só esse cantinho aí. Ele precisa ter uma sombra mais marcada. Sombra essa que eu vou colocar do mesmo jeito que coloquei nas outras. Um toquezinho de violeta com púrpura junto. Marquei levemente aí embaixo.
As nossas uvas estão separadas, porém veja que essa separação, ela não tá bem marcadinha, ela não tá bem feita. Tá faltando profundidade entre elas. Agora, gente, eu vou pegar um toquezinho de preto mesmo e vou começar a melhorar essas separações, principalmente para essa região aí. Você não se preocupa que o preto não vai se emendar a essas uvas aí embaixo, né? Que elas foram pintadas com preto. Nós já temos uma camada, outra de tinta. Você pode ir marcando isso aí com tranquilidade. Veja só, para todas essas quininhas, eu vou levando quase nada de preto. Só na quina do pincel, só uma sujeirinha. Não leve muito preto. Lembre-se, o preto ele é muito forte para em cima desses tons que nós usamos aí. Então, a gente não precisa de muito, a gente precisa só de um pouquinho. Eu tô também melhorando essa parte aí de trás das uvas verdes. Nessa hora a gente vai vendo as necessidades, onde precisa escurecer um pouquinho ou clarear um pouquinho. E no caso dessas uvas aí atrás, precisa escurecer um pouquinho. Elas estão por baixo de tudo isso, tem uma sombra mais marcada. Para todas as quininhas dessas uvas que pintamos agora, essas uvas rosadas, eu vou colocar esse toquezinho de preto. Veja só, e vou espalhar ele pouquinho, bem curtinho. Essas aí de cima, a gente tem que ter um cuidado maior. Essa quina, ela leva ainda menos preto. Elas precisam serem mais suaves, essa sombra. Depois, você pode pegar o pincelzinho número 0 e melhorar ainda mais essas quininhas. Para agora, eu tô dando só mais profundidade, pra gente ter uma separação mais marcada dessas uvinhas. Olha só esse cantinho aí, todas essas regiões que eu saí escurecendo, fazendo os contorninhos. Veja que ganhou uma separação outra, não é? Tá bem mais marcadinho. Tá parecendo muito escuro ainda, mas lembre-se, ainda não tá pronta. A gente ainda falta colocar os brilhos, colocar a luminosidadezinha da nossa uva. Ou seja, aumentar a luminosidade. Peguei aí o lilás seco e estou passando, deixando essa manchada. É uma forma, é uma opção para você. Você pode deixar ela assim com a névoa bem marcada por cima, olha. Passei o lilás seco, uma boa camada, viu? Não cobri tudo. Procure melhorar os contorninhos. O meu tecido ele é meio grosseiro, o contorno não ficou muito bom. Tô manchando um pouquinho com o púrpura. E vou colocar um brilhinho, excessozinho de branco. Não precisa colocar muito, você pode colocar 1, 2 ou 3. Não coloque demais, nem também precisa ter brilho para todas as uvas. Você pode deixar algumas sem. Agora eu estou fazendo isso aí, olha, com o azul bebê. A primeira a gente fez com lilás seco. Essa segunda eu vou fazer com azul bebê. Tá vendo que não dá muita diferença? Dá para trabalhar direitinho essa luminosidade, tanto com o lilás seco, quanto com o azul bebê. E você poderia estar usando aí o rosa bebê também, viu? Vou fazer essas duas assim, bem marcadinhas, bem manchadinhas. E vou fazer as outras com aquelas emendas melhor feitas. As emendas de tinta. Aí você decide qual você gosta mais, qual você prefere pintar as suas uvas. Eu gosto daquelas mais manchadas, mas fica bem a seu critério. O que você gosta mais, como você vai achar que fique mais bonito. Coloquei os brilhinhos. O brilhinho dessa uva, que é mais opaca, que tem uma névoa maior, ele é mais discreto. Olha só, gente, agora eu peguei o azul caribe para fazer essa luminosidade aí em cima. Você vai ver que não vai ficar ruim. Olha só, fiz aquela emenda bem feita mesmo. E coloquei nessa uva aí de trás, porque ela é mais escurinha mesmo, né? Ela já tem menos luminosidade, então eu preferi colocar para ela.
Vou espalhar essa camadinha aí de azul caribe para fazer essa névoa aí em cima. Eu, para essa tonalidade de uva, prefiro o lilás seco. Mas é muito opcional, você coloca a cor que você gostar, o que você tiver aí na sua casa. Veja que eu vou fazer essa mais manchadinha. Vou colocar um toquezinho também do azul caribe para essa outra que está aí por trás. Essa daí, ela não leva muita luminosidade. Ela tá muito atrás. E agora eu vou dar sequência usando a cor que gosto mais, que no caso é o lilás seco. Vou fazer aquela luminosidade assim mais emendada para você ver a diferença. Olha só, essa daí eu também tô passando o lilás seco. Vou emendar bem essas cores. Vou colocar os excessozinhos também de brilho. No caso, a gente tá colocando a luminosidade, agora estamos colocando o brilho. Veja que eu coloquei mais de um brilhinho, mais de um excessozinho, e não fica ruim. Para essas que tem essa névoa em cima, eu acho que é o bastante. Para essas assim mais lisinhas, fica bem opcional, a gente dá para colocar uma porção maior. Essa aqui tá bem de frente pra gente, a gente pode deixar o brilhinho bem centralizado. Eu vou jogar um pouquinho para essa região de cima, uma vez que as outras estão recebendo também uma luminosidade para essa parte de cima. Olha só. Essas que tem o verde, elas ganham a luminosidade mais discreta. Cuidado para não levar para cima do tom verde e não sumir com esse tom. Olha só, coloquei só um pouquinho aí do branco, espalhei, coloquei o excessozinho e pronto. Aí eu já tô colocando, me permitindo colocar um pouco do lilás seco. Espalhar maior, colocar os excessozinhos de branco. E pronto, veja que quando a gente coloca essa mais um pouco de luminosidade, de brilho, elas saltam mais. Elas se separam mais. Para essas outras, eu vou fazer o mesmo processo. Espalhar a porção de lilás seco e colocar o brilhinho com o branco. Essa de cima, posso colocar uma porção maior, uma vez que ela está mais afora, mais acima. Essa de baixo cabe um pouquinho menos de luminosidade, porque ela está, olha, já por trás dessas outras duas, já apertadinha aí perto dessa verde. Então, você não precisa clarear muito ela. Essa aí de cima já pode deixar ela bem mais clarinha. É só um pouquinho de lilás seco e um toquezinho de branco é o bastante. Agora, falta fazer o cabinho dessa uva aí que tá um pouquinho solta. Eu vou passar um pouco de verde oliva. Você pode usar o pinheiro, o oliva, o verde que você tiver. Vou passar um pouquinho, um toquezinho de verde pistache. Esse verde pistache, ele vai dar luminosidade, vai fazer aparecer esse cabinho aí. Pega o pincelzinho número 0 para fazer isso. E esse encontro do cabinho com a uva, você escurece com o preto. Você coloca um contorninho de preto, que é a sombra desse encontro. Veja que eu contornei também a separação dessas duas uvas. E você não esqueça de melhorar o contorno, as quininhas com o preto, da separação dessas uvas, tá bem? Você pode ir fazendo isso em todas elas. Terminado o nosso cachinho de uva, vamos então pintar nossa última folhinha. Eu vou começar fazendo um fundo com amarelo canário. Não vou encher ela toda, vou pintar a parte que leva uma quantidade maior de verde com amarelo canário, depois eu dou continuidade. Esse cantinho aí, eu já vou passando o caramelo.
eu vou terminar de encher isso aí com caramelo. Não lavei o pincel, veja que ele tá bem clarinho. E vou emendar a esse amarelo canário. Esse é um pincel número 6, já é um pincel maiorzinho. E eu vou começar a distribuir por cima desse amarelo canário algumas manchinhas do caramelo. Ficará assim mesmo, bem suave. Vou marcando alguns pontos, algumas depressões, algumas nervuras, de algumas marquinhas de nervuras, enfim, vou distribuindo de uma forma até meio aleatória essas manchinhas de caramelo. Vai ficar a critério de observação, caso você queira pintar essa folhinha. E também não precisa você fazer as marquinhas no mesmo lugar onde eu estou fazendo as minhas. Importante é que você saia distribuindo uma porção assim de caramelo, fazendo umas manchinhas, para dar essa tonalidade de que essa folha já tem alguns pontinhos mais secos, mais para o seco do que para o verde, do que para uma folha novinha, né? Essa cor mais escura que eu estou colocando aí é o cerâmica. E para esse lado da folha, o cerâmica ele não vai se estender muito. Ele será só uns toquezinhos, bem pouquinha coisa. Colocado esse cerâmica, olha só, venho eu com verde. Nesse primeiro momento, eu vou fazer uso do verde grama. Vou começar a deixar um tanto esverdeada essa folhinha. Por enquanto, nós fizemos uso do amarelo canário, caramelo e cerâmica. Agora vamos para o verde grama. Você não vai pintar muita coisa, olha só. Vou começar a fazer separações de nervuras, as marcas delas. A gente não vai colocar detalhes assim muito marcados, nervuras desenhadas, mas as marcas delas. Vou distribuindo uma porção do verde grama, vou espalhando por cima da folha. Vou deixar esse lado direito e parte desse lado esquerdo, assim com o verde aparecendo bem. Para já, esse verde ele vai ficar um pouco apagado, um pouco suave. O verde grama ele tem uma boa quantidade de branco, mas depois a gente vai fazer uso de outras tonalidades. Para o uso do verde, também será uma questão de observação. Veja que eu vou, sim, seguindo alguns risquinhos que tinha na folha, mas para alguns casos eu vou manchando também, vou deixando marquinhas, assim, em alguns lugares sim, lugares não. Vai ser uma questão também de observação. Eu vou querer aquela folhinha que tem, sim, um bom toque de verde. No entanto, ela já está mais apagadinha, mais para o cerâmica, caramelo, um amarelado, um tom mais debotado quando se trata do verde. Essa região aí eu vou marcando, vou pegando um pouquinho tinta mais na quina do pincel e vou distribuindo essas pequenas porções, pegando mais conforme haja necessidade. Não leve muita tinta de uma só vez. Essa folha, ela tem assim bastante detalhes, né? Vai levar mais cores aí em cima. Se você pegar muita tinta e distribuir por essas regiões, na hora de você colocar os outros tons que vai levar sobre ela, não vai conseguir segurar, vai ficar ruim para você fazer sua pintura. Por isso, a necessidade de você ir levando sempre pouquinha tinta. Olha só essas marcas de nervuras aí em cima. Sempre no encontro dessas auxiliares com essa principal. Eu faço mais que um encontro triangular, tá vendo? Mais enlarguecido, que vai se estreitando conforme vai para a pontinha da folha ou da nervura. Aí, eu vou distribuir umas pequenas porções. Por esse lado também, vou distribuir o verde, embora veja que ele já tá mais para um tom de caramelo, de cerâmica. E conforme eu vá pintar essa parte de cima, mais caramelo e cerâmica levará. O tom de verde será bem menor. Com esse verde grama, eu vou logo determinar os pontos que eu quero mais verde para minha folhinha. Vou unir esse verde
a esse amarelo canário e vou também pegar um pouquinho do caramelo e reforçar os pontos que eu quero que ele apareça assim mais forte. Emendei essas tonalidades melhor, tô distribuindo ali essa porção aí de caramelo, basicamente pelos lugares onde eu já havia colocado antes, só estou levando uma quantidade maior de tinta. Depois de colocarmos esse caramelo, observe você os pontos por onde eu estou distribuindo, eu vou pegar o verde pinheiro e vou começar a intensificar essas tonalidades de verde. Lembrando que o meu desenho, essa pintura, ela está úmida, eu não deixei secar. Então, esse verde pinheiro, ele vai ficar mais suave. Ele não vai ficar assim num tom tão escuro. Depois de seco, eu ainda vou reforçar um pouquinho ele. Mas, para esse primeiro momento, olha, ele vai dando uma tonalidade um pouco mais escurinha. Mas, no entanto, ele não vai deixar escuro demais. Mas veja que já vai ficando assim, numa tonalidade mais forte, o nosso verde já vai ficando um pouquinho mais marcado. E a nossa folha, ela está com um tom verde esbranquiçado, não é isso? Não se preocupe por enquanto. Vamos continuar a distribuir o nosso verde pinheiro. Veja que eu tô com um pincel pequenininho e deixando os cantinhos de nervuras, principal e auxiliares, o encontro deles, assim mais marcadinho, mais escurinho, alguns pontos da nervura principal, das nervuras principais, enfim, eu não tô deixando o verde pinheiro escuro por todos os lugares. Veja que eu tô colocando algumas manchinhas. Esse lado esquerdo também vamos trabalhar bastante verde nele, principalmente essa parte de baixo. A parte de cima será um pouquinho diferente, mas pintaremos depois. Olha quanto verde também eu estou distribuindo por essa região. Feita essa primeira parte, vou pegar um pincelzinho maior. A minha tinta ainda está úmida, ela não tá seca. E olha o que eu tô fazendo. Eu tô tirando os excessos, eu tô dando uma misturada nisso aí. Terminado de fazer isso, vou pegar amarelo limão e vou distribuir aí em cima, para dar um tom de um verde assim mais quente, uma folha com mais vida. Você lembra que ele estava com a tonalidade muito esbranquiçada? Pronto, esse amarelo limão, ele vai misturar, vai unir melhor essas tintas e vai dar esse tonzinho assim mais amarelado, mais com verde, mais pro lado do verde maçã, para essa folhinha. Essa região aí de cima, olha os pontos por onde eu vou distribuir o amarelo canário. Eu não vou fazer uma base como eu fiz na parte de baixo, vou distribuir em alguns cantinhos. Vou passar aí um pouquinho de verde pistache, emendando esse amarelo canário. Lembrando, pegue pouca tinta, a gente vai fazer misturas de tintas aí em cima. Se tiver excessos de tinta por essa região, nessa base, vai ficar ruim da gente detalhar. O restante dessa parte da folha, eu vou encher toda com caramelo. Vou enchendo e emendando esses verdes, amarelo, enfim, esses tons que estão aí, tá? Procure fazer uma boa emenda. De certo que tem muitos tons, pedacinho de cada cor nessa folha, mas não precisa deixar manchado, riscado, pode emendar bem. Com o verde pinheiro, olha, eu já vou distribuindo uma porção, emendando aí a esse caramelo. Esse trabalho que eu tô fazendo para essa região é com o verde pinheiro. Desse lado, eu não vou colocar o verde grama. Essa região aí de cima, eu vou marcar nervuras, tudo isso com o verde. De certo que o verde que vamos colocar aí é um pouco menor que dos outros lados. No entanto, também vai levar essa boa porção. Essa região central, essa nervura principal, a gente procura deixar ela sempre um tanto mais escurinha. Principalmente essas quinas de encontro de nervuras, tá? A parte de cima, nessa dobra que tem na folhinha,
Eu vou escurecer também um pouco com verde. Essa região aí central, ela precisa ficar bem marcada. Depois eu vou escurecer mais isso ainda. Veja que eu escureci agora um pouquinho mais esses outros lugares. Isso com verde pinheiro. E por que que o verde pinheiro apareceu assim tão bem? Porque já está seca essa parte da minha folhinha. Então, agora o verde, a gente colocando, ele já fica mais forte, mais marcado mesmo. Essas pontinhas por aí eu vou colocando. São manchinhas, a gente vai manchando à vontade essa folhinha. Você pode deixar ela até mais marcada. Observe que apesar dessa ser uma folha grande, eu tenho trabalhado os detalhes dela com o pincel número 4, um pincel pequenininho. Agora eu peguei cerâmica e vou começar a distribuir tons mais quentes, bem mais fortes, para essa parte aí do lado esquerdo. O lado direito, o que ele levará de cerâmica será mínimo. Esse outro lado, principalmente essa parte aí de cima, você vai ver que eu vou colocar uma boa quantidade. Para essas pontinhas. Nesse primeiro momento, eu não estou assim tão preocupada com esse contorninho, porque depois ainda vou vir com o pincel número 0, dando uma arrumadinha nisso aí, tá? Olha os pontos que eu vou marcando. Nessa hora eu tô levando uma boa quantidade de cerâmica. Ela vai ficar e não vai mais ter para que se misturar. Essas regiões de nervuras eu também vou marcar um pouco com cerâmica. Essas curvaturas assim mais cortadas. E olha como vai ficando nesse tom mais avermelhado, essa folhinha, essa parte dessa folhinha. Para essa região eu já vou diminuindo cerâmica. Vou reforçar um pouco mais para esse cantinho, eu já havia colocado. Esse pontinho aí embaixo, vou deixar ele mais marcadinho. Vou colocar um pouquinho, bem pouquinho para essa região. Agora, com o verde pântano, eu vou intensificar a sombra dessa região, essa profundidade que eu preciso para esse cantinho. E vou intensificando também esse encontro de nervura principal e auxiliar. Olha só, esses cantinhos, essas quininhas, eu vou deixando elas mais marcadas, com mais profundidade. Eu não vou manchar demais, detalhar demais essa folhinha. Vou deixar ela assim, com essas manchas mais livres, sem muitas depressões sobre ela. Com o pincelzinho 0, olha, eu vou arrumando essas quininhas, vou fazendo alguns contorninhos, aqueles contorninhos que não vai lado a lado, né? Que a gente sai passando de cantinho sim, cantinho não. Os lugares que ele ficar mais grosseiro, eu venho com um pincelzinho chato e dou uma apagada. Dá para corrigir tudo isso com tranquilidade. Olha só, todos esses cantinhos eu vou fazendo os contorninhos. Use para isso o pincel número 0 ou 00, vai ser um bom tamanho para você fazer isso. E se a tinta tiver um pouquinho dura, tiver difícil de fazer, tudo bem. Coloca uma gotinha ou 2 gotinhas de água nela que vai dar certo. Vai ficar melhor de trabalhar. Água mineral, tá, gente? Água sem cloro. Olha só, o cerâmico que eu vou reforçando também, arrumando esses cantinhos. Isso com o pincel 0. Os lugares que ficar grosseiro, ficar excesso, vai com o pincelzinho chato, tirando os excessos, espalhando, emendando melhor as tintas. E eu vou detalhando pouco a pouco todas essas regiões,
deixando assim mais marcadinho, um acabamento melhor, né? Quando a gente passa o pincel número 0, com essas cores assim mais escurinhas, fazendo esses contorninhos, fica um melhor acabamento para o nosso desenho. Esses pontinhos aí também vou reforçar. Só alguns cantinhos. Uns excessozinhos por essa parte aí de cima, que eu quero mais escura. Vou colocar agora uma luminosidade, um pouquinho de luz, por essa região que já está mais clarinha, com verde soft. Observe os pontos por onde eu vou distribuir uma pequena porção desse verde. Veja que é quase nada. Vou levando pequenas sujeirinhas nos pelos do pincel. Não vou levando excesso. Ele tem muito branco e a ideia não é deixar nossa folha esbranquiçada. Tanto que eu passei uma camada de amarelo-limão aí em cima, para deixar ele assim, com esse tonzinho voltado mais para o verde maçã. Os pontos assim mais altos, que já tinha maior luminosidade, são os lugares onde eu vou distribuindo, tá vendo? Esse verde soft, essa pequena porção de verde soft. Olha só, para esse cantinho aí também eu vou colocar esse cantinho mais avermelhado, alaranjado, enfim. Só nas regiões assim mais alta, mais afora, tá? O restante você pode deixar na tonalidade que já estava mesmo. Bom, gente, assim vai ficando, olha, a nossa última folhinha, as nossas uvinhas de hoje. Eu espero que tenha sido útil para as pessoas aí em casa que estavam me pedindo folha de uva, uva. Isso aqui é uma pequena amostra do monte de cores que podemos pintar folhas e uvas. Beijos, pessoal. Até um próximo, então. Tchau!